tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste sábado da 13ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia resgatando esta presença amabilíssima, que é a presença do Divino que nos habita. Vivemos em um momento difícil, em que o mundo, as pessoas que neste mundo vivem, estão tomadas por energias muito pesadas, energias que causam ansiedade e depressão, conflitos que faz com que a cabeça das pessoas se torne uma zona, um lugar tão conflitante. E a primeira coisa que estas pessoas fazem é bloquear a sua respiração. Não respiram, ou passam a ter uma respiração ofegante, saindo do diafragma e passando para a parte superior do abdômen. Caríssimos irmãos e irmãs, é preciso que demos uma leveza à nossa respiração. E tudo que eu falo no início desta nossa pequena reflexão é em vista do ambiente em que estamos vivendo. É preciso que respiremos consciente. Se possível, meditemos. E deixemos que a leveza de Deus nos alcance. E sejamos assim protagonistas da nossa vida. E não achando que somos Deus. E não achando que eu tenho de tirar a minha vida. Mas quando nós respiramos consciente, Deus se faz presente, a leveza nos acompanha dia após dia. Façamos isto e com certeza a vida se torna mais bela. O texto que hoje nos oferece a igreja para meditarmos é Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo puxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o texto no seu contexto nos é dado aquela realidade do discípulo de João Batista, que vivia enraizado na doutrina judaica, com extrema dificuldade de lidar com o novo apresentado por Jesus. Por isso eles questionam: por que os discípulos de João Batista, por que nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Na cabeça deles, Jesus sim é a novidade, mas ele não podia se desligar da realidade que encontrou, a realidade judaica. O que é um grande equívoco desta comunidade dos discípulos de João Batista. Por isso Jesus diz: dias virão. Antes diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? O noivo aqui é Jesus. E Jesus então se coloca como aquele que convida todos à festa, pois a novidade chegou.
E essa novidade tem de ser abraçada, acolhida e seguida. Contudo, Jesus percebe uma profunda resistência. Aqueles que estão ali resistem em assumir o novo apresentado por Jesus. Diz ele: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Não é que eles sim irão voltar a fazer os preceitos judaicos, mas jejuarão no sentido de viver aquilo que o momento irá propiciar, mas sem esquecer o novo que trouxe Jesus. Não é mais possível viver sob o regime do velho, das doutrinas judaicas. É preciso que agora estejam dispostos a assumir e acolher o novo apresentado por Jesus. E o novo melhor, não traz consigo a rigidez que o judaísmo apresentava. A segunda e última parte do texto, Jesus traz dois exemplos para ficar ainda mais claro. Quando diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo puxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Se eu, que trouxe a novidade, querer arremendar o velho que encontrei, não vai dar certo, porque aquele velho quer continuar existindo, enquanto o noivo veio para existir e assumir o seu protagonismo. É preciso que quando nós dizemos quero seguir Jesus, eu esqueça os meus preconceitos e comece a assumir o verdadeiro ensinamento apresentado por esse Jesus. O que Jesus encontra naquele ambiente? Que os discípulos queriam segui-lo, mas não queriam esquecer as regras e o perfeccionismo judaico. Não combina, não dá certo. Tantas vezes, infelizmente, encontramos isto na igreja. Pessoas que são devotas de um radicalismo muito grande, que quer viver e que tem saudade do Concílio de Trento e as suas práticas e ensinamentos. Não é possível viver os ensinamentos e a doutrina do Concílio de Trento no século XXI, no auge do Concílio Vaticano II. O Concílio de Trento foi superado pelo Concílio Vaticano II. Então não é possível querermos implantar na igreja os comportamentos que ensinava o Concílio de Trento nesta igreja que é regida por aquilo que o Concílio Vaticano II nos trouxe. Por isso, não condiz ser discípulo de Jesus e querer fazer uma igreja fechada, quadrada, obsoleta. Não dá. É preciso de Jesus que coloquemos remendos, panos novos em panos novos, e não panos novos em panos velhos, que o rasgão se torna maior. Muito menos colocar vinho novo em odres velhos. Os odres vão se quebrar e o vinho vai se desperdiçar. É preciso que nós combinemos as coisas. Ou seja, nesta igreja que Jesus se apresenta como novo, é preciso eu esquecer os meus preconceitos e assumir este novo que agora ele apresenta para nós. Assim, sim, nós iremos seguir Jesus Cristo. Mas se eu quero seguir Jesus colocando os meus preconceitos, a minha rigidez ou o meu puritanismo, não vai dar certo. Porque isso não combina com a novidade apresentada por Jesus Cristo. Sejamos mais leves. Não se preocupe com a rigidez que alguns por aí ensinam. Não viva esta rigidez, que isso vai te levar a uma depressão. É preciso sermos pessoas mais livres, seguindo os ensinamentos tão belos e tão livres que apresenta Jesus Cristo. O amor é aquilo que deve predominar nas nossas ações e não a rigidez. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.